Você é uma pessoa organizada? Olha, eu acho que eu sou, mas perto dessa expert em organização, eu já não sei. Nós vamos conversar com a Josiane Carbonari, que ela é uma personal organizer. Você sabe o que é isso? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Milena. Muito feliz de estar aqui com vocês. Também estou muito feliz, prazer em recebê-la e falar sobre organização. Ai, uma paz, né? Uma paz, né? Eu já vejo assim tudo muito alinhado, tudo bem organizado por cores. Mas antes de falar de fato o que é, né, essa organização, como surgiu? Você sempre foi organizada, sempre gostou de tudo estar alinhado, tudo bem alinhado, organizado? Então, uma história bem interessante, assim. Em 2018 eu não estava trabalhando, né? Tinha um tempo que ficava mais em casa. E aí eu comecei a sentir essa necessidade, assim, como que eu organizava a minha casa mesmo, né, itens, gavetas, armários, enfim, e parece que não funcionava, parece que não durava e a gente sempre estava naquele ciclo, né. Sim. E aí um dia apareceu um anúncio patrocinado para mim, eu não conhecia, eu não sabia que era uma profissão, eu não conhecia a profissão de personal organizer, e aí eu me interessei naquele patrocinado, era um curso, né? E acabei indo para São Paulo para fazer esse curso, mas o meu objetivo principal era aplicar na minha casa, na minha vida. Na tua rotina. Na minha rotina, lá em casa. E aí eu me apaixonei tanto, né, por esse mundo, assim, que eu me lembro, assim, que na volta, dentro do carro, eu já fazia planos, assim, como que eu ia fazer para colocar em prática. Na realidade, isso mesmo como um ofício. E eu nunca fui uma pessoa super bagunceira, mas, por exemplo, na nossa casa, o meu marido é mais organizado que eu, né? Então, ele tem essa essência dentro dele mais do que eu. Eu, claro, depois desenvolvi técnicas, fui aprendendo, mas eu preciso sempre estar alerta, né? Não é algo assim que é natural para mim. Eu aprendi a ser assim, né? Mas ele, por natureza, ele é mais organizado que eu. Olha só. Então, o personal, qual é realmente a definição? Melhor definição de uma forma simples para quem está nos assistindo. Tá, é um profissional que vai cuidar da organização de determinado espaço. Né? Tem profissionais que se especializam em fazer uma organização residencial mesmo, que é o meu caso. Tem profissionais que se especializam em organização empresarial, né? Escritórios, papelada em si, enfim, vários nichos aí, mas é para levar realmente a organização prática, né? Para aquele ambiente, para aquele espaço. Sim. Como você falou, né? O teu foco é a parte da família, né? Residencial. Quais são os cômodos mais requisitados, assim? Eu acredito que começam por cômodos ou até mesmo daí faz uma consultoria, né, uma organização geral. Mas assim, os que mais requisitam? O que as pessoas têm mais dificuldade é o de roupa, né? O closet, ou o guarda-roupa, o armário de roupa em si. Que tem mais dificuldade. Dispensas grandes também, às vezes uma família maior, que faz todas as refeições em casa, que recebe muito, às vezes tem uma dispensa muito grande, então fica bem funcional também. A dispensa e a cozinha, que é o coração da casa, também acaba unindo tudo isso, né? Isso mesmo, E o bacana da Josiane é que ela tem um método próprio, ela desenvolveu esse método e hoje você também, logicamente, atua com esse método seu, único, exclusivo e também agora focado em cursos, treinamentos, mentorias. Como que está sendo esse segundo lado, assim, da tua profissão? É uma coisa que eu gosto muito, que é ensinar e falar para outras pessoas. E eu já havia dado cursos, né, mais assim para dona de casa, né, mais voltado para esse público, para realmente realizar a organização em suas casas mesmo, né. E aí veio nascendo faz um tempo já essa vontade de eu profissionalizar outras pessoas realmente para trabalhar nessa área, né? E o método eu acho que a gente é uma soma de tudo que a gente já fez na vida, né? Então, até nessa formação que eu dei recentemente, eu falei isso muito para as meninas. A gente traz um pouquinho de cada outra profissão que a gente teve, de cada experiência. Eu sou formada em ciências contábeis, né? Não tem nada a ver com... mas não quer dizer que eu não traga, né, uma bagagem disso.
Eu já trabalhei com enxoval para quarto de bebê, né? Então trago ali, quando eu entro num quarto baby, eu conheço as peças, eu sei, né? Vou a fundo, estudo muito. Então, e fiz vários cursos. Esse que eu fui para São Paulo foi o primeiro profissionalizante que eu fiz, né? Da área de personal organizer, mas depois eu fiz vários específicos também. Então, acredito que a gente vai somando um pouquinho de cada experiência e vai desenvolvendo aquele jeitinho nosso, aquela forma, né? Aquele método único, exclusivo. Isso. Uma coisa que eu fiz muita questão de enfatizar muito nessa formação é em relação ao atendimento, né? Então, não só a parte prática, assim, mas a parte de negócio mesmo, né? Como atender cliente, eu acho bem importante isso. Dá para ver que, na verdade, por isso que você é referência no que faz, né? Uhum. Até porque você foi se aprimorando e agregando ao que Uhum. talvez, né, as pessoas não tenham esse cuidado a fazer um atendimento personalizado. Ou, na verdade, você atende, né? A partir do atendimento que você vai fechar Sim. a organização em si. Nessa questão do atendimento, da abordagem, das vendas, né? E assim, também pesquisas, né? Isso comprovam que quando tudo está mais organizado, visualmente, né, alinhado, isso mentalmente ajuda também, né? Porque tudo, quando tá um caos, naturalmente vira um caos. Então isso também para a saúde, bem-estar, numa rotina, numa qualidade de vida, faz toda a diferença também a organização. Toda a diferença, Milena. A gente consegue fazer essa leitura, sabe, em muitos clientes, assim, que muitas vezes uma dificuldade externa, né, de organização, assim, reflete, às vezes, uma dificuldade interna, e aí, às vezes, a cliente até comenta isso com a gente, né, uma dificuldade que ela tá, uma tomada de decisão, alguma coisa que ela precisa fazer ali, e parece que enquanto o externo não vai tudo para o lugar, que ela tem aquela clareza externa, o interno também não consegue definir, sabe? Então é bem comum a gente sentir isso, assim, nas casas que a gente trabalha. Sim, bacana. Vocês estão conferindo algumas imagens aí, né, da Josiane, do trabalho dela, como ela executa, mas quem está nos assistindo, se quiser, por exemplo, uma dica assim, que seria o pontapé inicial para uma boa organização em algum cômodo ou um pequeno ambiente, o que seria um conselho que você pode dar? Tá, eu sempre digo assim, é difícil às vezes as pessoas terem o tempo, tirar um tempo grande para organizar algo, né, inteiro, algo grande, um guarda-roupa inteiro, por exemplo. Então comece por pequenas partes, comece por uma gaveta, de repente assim, não tira tudo e coloca lá. Dá uma olhada, vê se tem alguma coisa para tirar. A gente sempre tem uma coisinha que quer se desfazer, quer tirar, que já não faz mais sentido na vida da gente. Isso tanto roupa quanto um acessório de cozinha, algo nesse sentido, né? Então, a primeira coisa é sempre ter certeza de que tudo que está lá dentro faz sentido e você quer que permaneça ali. Daí já entra a história do desapego. Sim, né? A gente acaba trabalhando isso. E quando a gente fala isso, a gente só, às vezes, remete à roupa. Na verdade, isso também envolve outras áreas da casa, até mesmo da cozinha. Às vezes tem muitos utensílios que não usam, um monte de panela que está lá, parada. Então, isso também mexe muito com o psicológico da pessoa, muito. Do cliente. Algumas pessoas mais, outras menos. Mas sim, mexe muito com o psicológico, né? Essa questão, às vezes, até de documentos antigos, às vezes traz recordações, traz memórias, e também é bem comum, né, as pessoas guardarem sempre com medo de se desfazer e tal, e que vai precisar, então mexe com o emocional, coisas antigas, assim, que foram, né, de familiares, de repente, mexe muito também. Então, a gente entra no desapego, mas eu nem quero chegar nesse desapego tão profundo. Aquilo que você tem certeza, aquilo que você não vai sofrer para desapegar, até porque não é o teu foco, né? Não é essa parte mais emocional também nesse sentido. E sabe, assim, assim, ter um cuidado para deixar o cliente bem à vontade, né? Porque a gente é visto como uma pessoa que vai entrar na sua casa e incentivar você a se desfazer das coisas. E não é isso, né? Não é isso. Se a cliente falar, olha, tudo que está aqui vai ficar, ok? Tudo é importante para ela, não importa o que for. Né? Tudo é importante naquele momento, tem importância e vai ficar. Então a gente vai achar um lugar para guardar.
né? Mas é importante a gente sempre rever, né? Porque a gente sempre tem uma roupa de criança, principalmente, sempre tem alguma que já não serve mais, né? Tem essa manutenção, esse Tem que fazer ciclo. isso rodar, né? No bom sentido. Então, a primeira dica é essa, né? De tentar ver se tudo que está lá realmente vai ficar. A segunda dica é não sair comprando organizador. Juro que eu ia falar disso. Porque quando começa a falar isso, você pensa, meu Deus, mas é claro, é fácil, ela tem todos aqueles organizadores, tudo bem prático. É isso que é o erro mais comum, sair comprando tudo. E não é que o organizador é ruim, a gente usa muito organizador, né? Mas comprar sem estratégia, sem tirar medida, de repente, entender se vai funcionar naquele lugar ou não, né? Muitas vezes a gente chega e a cliente, eu já comprei vários organizadores. E aí a gente fica ali quebrando a cabeça para tentar usar, porque claro, né? Às vezes nem cabe na própria gaveta ou no próprio compartimento, aqueles... E você também entrega, se o cliente quiser, toda essa estrutura, né? Toda essa parte funcional também. Não de organizadores. De organizadores. Provavelmente tem, assim, por cômodos ou vários cômodos. E, logicamente, tem isso incluso ou não também, se for necessário. O que aconteceu? Eu tive uma dificuldade no início... primeiro porque poucas lojas tinham produtos disponíveis, né? A gente está falando de 8 anos atrás. Sim, não tinha. Então a gente não tinha acesso a tanto produto organizador. Quando tinha, eu não tinha facilidade de ir na loja, pegar em consignação, por exemplo, e levar para casa do cliente, testar produtos, ver até se ele gosta, a gente pensar, né, um pouquinho nisso, para realmente ficar bem personalizado. Então, aos pouquinhos, eu fui, né, entrando nas empresas, nos fornecedores, né? Parcerias também. E aí fui conseguindo ter, né, um estoquezinho, assim, para levar para casa do cliente, testar, ela ver se gosta, se não gosta, a gente testar se funciona ou se não funciona daquele jeito. E foi dando certo, assim. Então, hoje eu tenho bastante coisa até, mas não tenho tudo, claro, estou longe de ser uma loja, né? Então, se precisar, a gente sai, busca, vai atrás daquele produto que o cliente deseja, né? Mas você falando já me veio na cabeça, acho que você também já passou por isso. Quem sabe lançar uma linha Josiane Carbonari. Olha, que ousado! Assim, começa aos pouquinhos, Pois é. Então, é uma ideia a se pensar, seria muito interessante mesmo. Muito legal. É claro que você já atendeu, assim, já deve ter perdido as contas de quantos clientes já atendeu nesses 8 anos aí. Mas, assim, talvez um depoimento ou um feedback positivo, assim, que marcou você, assim, o que você mais escuta, assim, depois de entregar tudo pronto? Eu acho que paz é a palavra que eu mais ouço, assim. Nossa, que paz. Eu cheguei em casa, né, muitas vezes eu finalizo o projeto, a cliente não está, às vezes eu não consigo falar com ela, né, e aí, daqui a pouco ela me manda uma mensaginha, Jô, que paz, eu cheguei aqui, abri tudo, tá tudo no lugar, eu sei onde tá tudo, né? Então eu acho que paz define bem, assim, os depoimentos das clientes. Mas tem que manter também, né? Sim. Deve ter clientes e clientes, mas a gente espera que mantenha essa organização, porque é muito especial, assim. Sim. A gente está conferindo aí as redes sociais da Jô, também da Josiane Carbonari. E a organização, é claro que varia muito com o estilo de vida daquela pessoa, daquela família, né? Tanto para quem mora sozinho ou tem uma família maior. Mas, assim, o primordial que você indica também é o que seria um conselho mesmo, independente se mora sozinho ou não, para funcionar mesmo, para ser funcional, para manter aquilo. O que se prioriza nesse sentido? Tá, a gente tenta usar técnicas que realmente vá facilitar essa manutenção, né? Mas não tem muito segredo, né? Algo sai do lugar, algo precisa voltar para o lugar, né? A gente usa bastante etiquetas, a gente coloca nome, né? Etiqueta os armários, tal. Ótimo. E aí a gente sempre fala assim que é como a gente tem um endereço, mora numa casa e vai passear de vez em quando, sai trabalhar, mas final do dia a gente retorna para aquele endereço, né? Sim. Então, esse hábito de tira as coisas do lugar, coloca as coisas de volta, né? E funciona, porque muitas vezes antes da gente fazer uma organização profissional,
as coisas, os itens se perdem porque não tem lugar, as pessoas não sabem aonde colocar. Por isso elas colocam em qualquer lugar, em qualquer cantinho de gaveta que está vazio ali, vai um objeto que não tem nada a ver com, né, com aquilo ali. Mas a partir do momento que todos da casa sabem o endereço das coisas, fica mais fácil essa volta, né, do objeto para aquele lugar. Sim. Daí é aquela velha história da organização básica, o beabá. Né? Tirou, põe no lugar, né? Igual a gente brinca, saiu, apaga a louça. Mas é muito gratificante, porque Sim. eu trabalho com algumas manutenções também, né? Porque tem clientes que precisam de uma manutenção mais periódica, a cada 6 meses, enfim. E aí é muito legal quando eu volto e, claro, às vezes a dobra não está perfeita como eu deixei, né? Não está ali por ordem de cor, por exemplo, como a gente fez. Nem tem esse tempo. Exatamente. Isso. Mas a gente olha e percebe aquele desenho ainda. Sabe, a gente percebe que as coisas estão naquela pilha, naquela gaveta, por mais que não estejam, né, de uma forma profissional, claro, tem pessoas que não, né, apesar de elas receberem treinamento, né, muitas funcionárias, até a cliente mesmo, mas elas não fazem aquilo de forma profissional, então é normal. Mas é muito lindo, quando a gente volta, assim, mesmo não estando perfeito, a gente encontra aquele desenho, sabe, aquilo que a gente pensou, e aí acaba validando, assim, que realmente funcionou, né, no dia a dia funcionou. E fala para o pessoal que está nos assistindo, quem quiser contratar, né, seja para a parte residencial, enfim, ou até mesmo para esses treinamentos, cursos, mini cursos, mentorias, às vezes quer reunir um grupo, né, de pessoas para dar algumas dicas de organização. O pessoal pode entrar direto em contato com você através do Instagram. Pode, lá na bio do Instagram também tem o linkzinho do meu WhatsApp, meu pessoal, vai cair direitinho para mim, então pode entrar por lá mesmo. Adorei falar com você, Jo. Obrigada. Foi um prazer, Milena. Prazer é meu, obrigada. A gente aprendeu um pouquinho mais sobre organização. Isso aí. Vamos nos inspirar e estar acompanhando a Josiane. O assunto foi organização, agradecimento especial hoje aqui ao Cowork Café, a Duda Degrafe, a Letícia Degrafe, e eu vou ficando por aqui. Até a próxima.